Igreja Evangélica Verbo da Vida. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Você agora vai ouvir a palavra de Deus. Prepare o seu coração. É uma alegria para mim poder estar aqui, amém? Conhecer vocês, uma parte da minha família em Aquidauana, que eu ainda não conhecia. Alguns eu já tinha visto, né? Nós tivemos aqui na formatura do ano passado, mas não tinha tido a oportunidade de estar aqui na igreja, amém? Que alegria poder estar aqui com você. Antes de compartilhar a palavra que eu tenho no meu coração para partilhar com você, eu quero deixar e trazer para você um abraço bem carinhoso da liderança do Ministério Verbo da Vida, amém? Do apóstolo Guto e de Mama Jen e de todos que compõem a diretoria do Ministério Verbo da Vida. Saiba que nós somos muito agradecidos a Deus pelo trabalho que vocês estão fazendo aqui. Amém? Nós estamos agradecidos ao Senhor pelo trabalho que está sendo feito nessa cidade. Amém? Louvamos a Deus pela vida do pastor Sérgio e de Fabiana e de sua família. Trabalho maravilhoso. Nós temos uma oração no ministério todas as manhãs, de 8 a 8:30. Nós estamos orando pelas igrejas e cada semana uma pessoa recebe uma igreja, o nome de uma igreja para estar orando. Então saiba que vocês estão lá na nossa lista de oração. Amém? E nós estamos orando por essa igreja e aquilo que Deus tem feito até agora é só o começo do que Deus ainda vai fazer. Amém? Eu queria que você abrisse sua Bíblia comigo em Romanos capítulo 5. Eu quero compartilhar com você uma palavra, amém? Que o Senhor tem falado muito fortemente ao meu coração esses dias. O Senhor nesses dias, Ele tem compartilhado muito forte comigo sobre estilo de vida. Sobre um estilo de vida que nós devemos levar, sobre o estilo de vida que nós devemos nos estabelecer, sobre a forma como nós devemos viver aqui nessa terra. E Romanos capítulo 5, aqui no versículo 17, o apóstolo Paulo, em Romanos, ele está falando sobre a justificação. A partir do versículo 12, ele começa a falar sobre Adão e Cristo. Ele começa a fazer um paralelo entre eles dois. E aqui no versículo 17, ele diz uma coisa que eu acho muito interessante. Ele diz assim: se pela ofensa de um e por meio de um reinou a morte, muito mais os que receberam a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Amém? Ele diz: se pela ofensa de um homem e por meio de um reinou a morte. Agora você sabe, e eu quero só que você entenda isso. A Bíblia diz que Deus, Ele estabeleceu, Ele criou o homem, Ele colocou o homem num lugar bom. A Bíblia diz que Deus, Ele construiu um jardim, Ele fez um jardim e Ele colocou aquele homem para estar no jardim. Adão estava naquele jardim para governar, Adão estava naquele jardim e ele tinha autoridade, mas acima de tudo, todos os dias Adão tinha comunhão. Amém? Deus vinha e tinha comunhão com Adão e falava com Adão e estava com ele. E Deus estava naquela parceria com Adão todos os dias e aquilo estava crescendo. Mas um dia o que é que acontece? Algo entra e quebra aquela aliança. Algo entra e quebra aquela comunhão. E a Bíblia chama isso de pecado. Quando o pecado entrou, o pecado quebrou a comunhão que Adão tinha com Deus. E porque o pecado quebrou essa comunhão, muitas coisas vieram, muitas coisas foram estabelecidas. Se você olhar em Gênesis capítulo 1, em Gênesis capítulo 2, você não vai ver doença, você não vai ver enfermidade, você não vai ver pobreza, você não vai ver as pessoas sofrendo por causa das mazelas que nós temos hoje no mundo. Você vai ver que Deus, Ele tinha um plano, um projeto que o homem vivesse bem.
Paulo estava traçando esse paralelo. Paulo estava dizendo, olha, por causa de Adão o pecado entrou, e com o pecado todas as coisas que afligem o homem. Mas aí Paulo disse que Jesus veio. Amém? Quando Adão pecou, Deus lá no jardim mesmo, ele fez uma promessa, e ele disse que ia restituir o homem no lugar onde ele queria aquele homem. Sabe, uma coisa que mais me encanta em Deus, é que Deus não perde nunca. E eu e você, como somos filhos de Deus, não perdemos também. Amém? Deus, ele não perde nunca. 45 do segundo tempo, mesmo que você esteja parecendo que vai perder, não se preocupe, Deus vira o jogo e nós ganhamos de goleada, porque Deus é fiel. E nós somos do mesmo jeito. Crente não perde mesmo quando está perdendo. Aí você diz, pastor, isso é redundante. Como o crente não perde mesmo quando está perdendo? Eu vou te explicar. Quando alguém morre, por exemplo, as pessoas dizem, fulano perdeu a vida. Mas eu e você não perdemos, nós ganhamos. Porque se eu tombar hoje sem vida, eu tenho vida eterna reinando no meu espírito. Significa que eu não vou perder, eu sempre vou ganhar. Mas aí Paulo começa a falar sobre esse estilo de vida. E Paulo, ele usa essa expressão que eu gosto muito. Ele disse, aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça, eles reinarão em vida. Sabe, isso é muito interessante, porque Paulo está dizendo aqui que eu e você que recebemos a Jesus, eu e você que aceitamos a Jesus, nós vamos viver num estilo de vida, num tipo de vida diferente. Nós vamos reinar em vida através de Jesus Cristo. Agora, quando nós falamos de reinar, porque nós não temos uma referência tão boa sobre essas coisas, porque nós não temos uma referência tão boa sobre governo, por exemplo, nós achamos que reinar é ostentar. Nós achamos que reinar é a ausência de problemas. Nós achamos que reinar é que você não vai ter problema, você não vai ter nenhuma adversidade, nada vai se levantar contra você. Mas, queridos, eu quero te dizer uma coisa, reinar em vida não quer dizer que você não tem problema, que você não vai ter problema, que você não vai ter adversidade. Reinar em vida quer dizer que diante dos problemas, diante das adversidades, nós temos um Deus todo-poderoso. Nós temos um Deus que aquilo que ele disse na palavra dele, ele vai cumprir. Nós temos um Deus, assim como Paulo disse lá em Filipenses, que nós podemos dizer, tudo eu posso naquele que me fortalece. Reinar em vida significa que diante das circunstâncias, das adversidades, vai haver paz, vai haver tranquilidade, vai haver provisão, vai haver a bênção de Deus na sua vida, e você vai avançar, 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 nada vai poder te sustentar. Amém? Significa que você vai ser como um rio. E eu sempre gosto de dar esse exemplo, o crente como um rio e o crente como represa. Tem pessoas que elas são como represa. Quando pega a água de um rio e deixa ela parada, represada, aquela água ela fica naquele lugar, e somente naquele lugar que ela está concentrada, ela produz alguma coisa. Mas o rio é diferente. Deus não quer que você seja represa, Deus quer que você seja rio. E por que Deus quer que você seja um crente rio, vamos dizer assim? Porque o rio, ele tem 3 características que eu gosto muito. Primeiro, o rio, ele vai para um lugar, ele tem um curso, ele tem um destino que ele quer ir, um lugar que ele quer ir, e nada vai segurar o rio de chegar naquele lugar. Se tiver uma montanha, se tiver uma pedra, o rio vai passar por cima, por baixo, pelo meio, nada vai segurar, ele vai avançar, ele tem um destino e ele vai chegar naquele lugar. Segunda coisa sobre o rio, por onde o rio passa, o rio abençoa.
Nós estamos com uma situação de escassez de água no Nordeste. O Nordeste, de vez em quando, nós temos esse problema. A falta de chuva faz com que a água seja escassa. E eles estão fazendo uma transposição de um rio muito grande que nós temos no Nordeste, chamado São Francisco. Eles estão pegando apenas pouco, 10% da água desse rio, e eles estão desviando o curso. E essa água vai atingir alguns lugares, algumas cidades e alguns estados do Nordeste. Sabe, queridos, onde essa água passar, prosperidade vai chegar. Onde essa água passar, bênção vai chegar. Onde essa água passar, abundância vai chegar. Aonde você passar, a abundância de Deus, a bênção de Deus vai seguir você. Depois o rio, ele tem um destino. Ele tem um final. Amém? Ele tem um lugar que ele vai. E o rio é interessante porque ele às vezes começa somente como um filetinho de água, mas ele vai avançando, vai ganhando força, mas se chegar num lugar que ele vai enfraquecendo, ele se junta com outro rio para poder avançar, para chegar no destino. Nós somos como o rio. E Paulo estava dizendo sobre isso, sobre esse estilo de vida que nós devemos ter, reinando aqui nessa terra. Nós estamos vivendo um momento em que você liga a TV, em que você olha o jornal, em que você conversa com as pessoas na rua, e a palavra que se fala é crise. Mas eu quero te dizer uma coisa nessa noite: a crise pode vir sobre o Brasil, mas ela não vai vir sobre a tua vida. E por que a crise não vai vir sobre a tua vida? Em primeiro lugar, porque você não depende do lugar onde você está para viver, você depende de Deus. Você depende daquilo que o Senhor tem feito. Em segundo lugar, porque nós somos crentes, e onde muitos veem crise, eu e você, nós vemos oportunidade. Amém? De crescer, de avançar. Então, quando nós falamos desse reinar em vida, nós estamos falando de um estilo de vida que Deus tem nos chamado para viver. Agora, eu quero, em primeiro lugar, dizer que muitos não estão reinando em vida. Que muitos não estão andando nesse estilo de vida que a Bíblia nos chama para viver. Muitos não estão desfrutando dessa bênção. Muitos não estão andando nas bênçãos que a palavra nos garante. Se você pegar, eu não contei, mas eu li que alguém que contou, diz que tem mais de 8.100 promessas na palavra de Deus, para mim e para você. Promessas de bênção, promessas de paz. Isso casa bem com aquilo que Deus falou lá em Jeremias, quando ele disse assim: eu bem sei os planos que eu tenho a respeito de vós. Eu bem sei o que eu tenho planejado para você. Aí ele diz: planos de bênção e de crescimento e de avanço, para que você tenha o fim que você deseja. Agora, por que pessoas não estão andando nesse estilo de vida? Por que pessoas não estão reinando em vida, como a palavra diz? Em primeiro lugar, por falta de conhecimento. Falta de conhecimento é algo que tem feito com que pessoas, elas fiquem aprisionadas. Falta de conhecimento tem feito com que pessoas, elas não avancem naquilo que Deus tem para a vida delas. E amados, eu sei que nós, e você sabe disso, nós estamos numa igreja onde a palavra está sendo pregada, e eu não estou puxando a sardinha para nós, eu sei que tem outros lugares que a palavra está sendo pregada também, mas Deus nos confiou essa palavra para ser pregada. E nós estamos numa igreja onde nós estamos aprendendo a palavra, e é nossa responsabilidade levar essa palavra adiante e pôr os cativos em liberdade. Tem pessoas que elas estão aprisionadas. Tem pessoas que elas estão vivendo uma vida miserável. Tem pessoas que elas receberam Jesus, que elas aceitaram Jesus, que Jesus já mudou a vida delas. Elas vão para o céu, mas elas ainda não entenderam aquilo que a palavra diz. Elas ainda não entenderam as promessas de Deus para a sua vida. E a falta de conhecimento faz com que essas pessoas sejam aprisionadas. Eu sempre dou esse testemunho. Eu era solteiro e eu comprei uma máquina de lavar, e na minha cidade tem um período que é um pouco frio,
E aí é ruim de lavar a roupa. Você lavava a roupa e ela não secava bem, tinha que ficar dentro de casa, chovia muito, e você precisava esperar, e às vezes a roupa ficava com aquele cheiro meio ruim. E aí um dia eu estava lá com uma pessoa na minha casa, e eu estava lavando lá a roupa, e a pessoa disse: Rosilon, o que você está fazendo? Eu disse: eu vou tirar a roupa. Ele disse: não. Você não está aproveitando. Essa máquina, ela tem um sistema, é só você deixar a roupa aqui, você vira esse botão e ela vai centrifugar a roupa vai ficar quase sequinha. Irmãos, eu fiquei indignado. Bravo, virado num siri dentro de uma lata. Eu disse: meu Deus do céu, eu não acredito. Mais de 2 anos eu aqui, mais de 2 anos eu sofrendo. Botava a roupa, tirava a roupa ficava com cheiro ruim. Era aquela coisa, e eu estava com todo o tempo com algo que me garantia um benefício, e eu não estava usando por falta de conhecimento. Agora, eu sou o único aqui que nunca li um manual quando compra alguma coisa. Claro, eu prego para mim mesmo e deixo os irmãos escutar. Todo mundo aqui lê o manual, mas eu não li. E aquela máquina estava lá, aquela máquina era minha, aquela máquina tinha um potencial, aquela máquina poderia me beneficiar, mas por falta de conhecimento, eu não estava desfrutando daquele benefício. Sabe, amados, quando nós conhecemos a palavra de Deus, e a Bíblia diz, o apóstolo Paulo disse: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo estava dizendo, e ele estava, em outras palavras, citando aquilo que está em Oséias, que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Conhecer o que Deus diz, conhecer o que a palavra diz. Então muitos não estão andando nesse reinar em vida, nesse estilo de vida, por falta de conhecimento. Porque não conhecem, porque não sabem. E quando você olha na Bíblia, a Bíblia diz que todas as bênçãos estão ligadas ao conhecimento. Veja o que diz aí 1 Pedro, capítulo 1. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 2. Você achou? Diz assim, eu vou ler a partir do versículo 1 para você entender. Paulo está falando com a igreja, ele disse: Pedro, apóstolo de Jesus Cristo, aos eleitos que são forasteiros da dispensação no Ponto, Galácia, Capadócia, Ásia e Bitísia. Eleitos segundo a presciência de Deus Pai, em santificação do Espírito para a obediência e para a aspersão do sangue de Jesus, graça e paz vos sejam multiplicados pelo conhecimento dele e de Jesus Cristo, seu Filho. Veja 2 Pedro, capítulo 1 também. Paulo vai dizer essas mesmas palavras. Amém? Paulo vai dizer essa mesma verdade no versículo 2. Ele diz: graça e paz vos sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, seu Filho. Como nós vamos receber, como nós vamos andar, como nós vamos desfrutar? Conhecendo aquilo que a palavra diz, prosseguindo em conhecer aquilo que a palavra diz, deixando a palavra ser o nosso manual de vida. Agora aqui está um ponto importante. Deus não quer que você seja uma voz, um eco. Deus não quer que você seja um eco, Deus quer que você seja uma voz. Deus não quer que você seja uma cópia, Deus quer que você seja o original, porque Deus não unge cópias, irmãos, Deus unge originais. Deus não quer que você simplesmente seja aquele que vai pregar, vai anunciar, vai falar, que você diz o que a palavra diz, todo mundo aproveita e você mesmo não aproveita. Não, Deus quer que você seja uma bênção para você mesmo e para os outros. Sabe, eu não quero pregar e a palavra que eu estou pregando mudar a vida de todo mundo e eu mesmo não ser afetado. Mas é o pleno conhecimento, é o conhecimento que vai nos colocar nessa posição. Então muitos não estão reinando porque não conhecem.
Depois muitos não estão reinando porque não estão praticando aquilo que conhecem. Sabe, às vezes nós começamos a receber a palavra e nós estamos tão empolgados. Eu me lembro que quando eu fui para o Rema, e eu estudei no Rema na 3ª turma, né? Ainda era Verbo da Vida. Eu estava tão empolgado, eu estava tão maravilhado. Aquela palavra que eu estava recebendo estava transformando a minha vida. E eu comecei a receber aquilo, a entender aquelas verdades, mas o que transformou a minha vida não foi só conhecer, mas foi conhecer e praticar aquilo que eu estava conhecendo. Sabe, Deus quer que você seja um praticante. Veja o que diz aí Tiago, capítulo 1. Aleluia, Tiago, capítulo 1, versículo 22. Tiago capítulo 1, versículo 22, diz assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. Agora, muitas vezes, e eu vou te dizer isso, as pessoas, elas estão recebendo a palavra, e elas estão colocando algumas coisas em práticas, e elas estão recebendo os benefícios, mas às vezes, se nós não tivermos cuidado, nós vamos nos acostumar, e nós vamos nos acomodar com essa palavra que nós temos. E sabe, amados, Deus está nos chamando nesses últimos dias, para mim e para você. Nós não precisamos nos acomodar, nós não podemos nos acomodar, nós precisamos colocar cada dia mais e mais essa palavra em prática na nossa vida, porque ela é poderosa para mudar, para afetar, não somente a tua vida, mas a vida daqueles que estão ao teu redor. Então nós precisamos praticar. Colocar essa palavra em prática. Agora, às vezes nós estamos aprendendo tanto, e nós estamos colocando em prática, e às vezes nós ficamos desanimados, porque você diz: rapaz, eu tenho estudado tanto, mas eu não estou praticando tanto como aquilo que eu tenho aprendido. Não se preocupe, vai crescendo, vai avançando. Amém? Eu comprei uma bicicleta agora há pouco para o meu filho, e ele começou a aprender a andar. As primeiras vezes ele dava 1, 2 pedaladas, e ele ia lá e não conseguia muito, mas aí ele começou a praticar, e ele está a cada dia melhorando. Sabe, amados, colocando essa palavra em prática, a cada dia você vai crescendo. Ela vai ficando impregnada em você, e você vai avançar naquilo que Deus tem para nós. Você vai alcançar pessoas. Então nós precisamos ser praticantes cada dia mais e mais. Mas você pode dizer: pastor, nós já somos praticantes, graças a Deus. É por isso que eu estou vacinando você. Vacina a gente dá antes da doença chegar, só animando você, só lembrando você que nós precisamos continuar firmes, avançando. Porque Hebreus capítulo 10, versículo 36, Deus fala uma coisa que é bem interessante. Hebreus 10, versículo 36. Deus fala uma palavra aqui que é interessante. Ele diz assim: com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havedes feito a vontade de Deus, alcanceis as promessas. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia, o meu justo viverá da fé. E se retroceder, não se compraz a minha alma nele. Nós, porém, não somos os que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Olha que coisa maravilhosa. Então muitos não estão andando nesse estilo de vida, muitos não estão andando nesse reinar em vida, falta de conhecimento e falta de prática. Mas eu e você que já temos o conhecimento e estamos praticando, nós vamos ser influenciadores, nós vamos chegar junto dessas pessoas, nós vamos animar essas pessoas. Sabe, amados, isso não é um clichê de pregador. Jesus está voltando e eu e você somos a igreja dos últimos tempos. Amém? E a igreja dos últimos tempos é uma igreja poderosa.
Eu não sei de você, mas eu quero que o diabo se veja doido comigo. Eu sou pequeno, mas quero dar trabalho ao diabo. Onde eu chegar, eu quero o diabo coçando a cabeça e dizendo, agora arrebentou tudo. E eu dizendo, se segura aí, rapaz, segura aí a onda, né? Quem for fraco que se quebre, eu estou para cima. E avançando. Então esse estilo de vida que Deus tem nos chamado para viver, é um estilo de vida diferente. É um estilo de vida que nós vamos viver de acordo com aquilo que a palavra diz. E eu estava dizendo pelo menos 2 motivos por que algumas pessoas não estão reinando. Mas aí eu queria falar como reinar em vida. Às vezes nós precisamos logo mostrar algumas coisas, né? Identificar algumas coisas, para que você já perceba, para que você já saiba, graças a Deus, esse ponto eu já estou praticando, então nós vamos avançar. Amém? E nós vamos influenciar outras pessoas para caminhar naquilo que a palavra diz. Então, como nós podemos reinar em vida? Como nós podemos andar nesse estilo de vida que a palavra nos garante? Sabe, a palavra é a verdade. E às vezes quando nós estamos dentro de uma situação e você olha aquilo que a palavra diz, parece distante aquilo que está dizendo da palavra da sua própria vida. Talvez nunca aconteceu com você, só comigo. Mas diante de uma circunstância, diante de uma situação, você olhar e parece que no horizonte não tem nuvem nenhuma, você olhar, parece que no horizonte não tem nada, e a palavra diz, vai chover em abundância, vai chover em abundância, e você diz, rapaz, será que eu estou ficando doido? Será que é assim mesmo? Mas amados, para você andar nesse estilo de vida em que você vai reinar, em primeiro lugar, você precisa alinhar o seu pensamento com aquilo que a palavra diz. E aqui está um ponto importante, porque alinhar o seu pensamento com a palavra diz, não é uma coisa que nós fazemos uma vez e está feito. Pastor, olha, eu fiz um upgrade, né? Eu agora estou tranquilo, porque antes eu pensava errado, agora eu penso certo. Olha, agora eu estou pensando em linha com a palavra, graças a Deus, estou descansado, não é? Já penso. Não, amados, todos os dias você vai precisar investir nisso, para poder todos os dias alinhar aquilo que você está pensando com aquilo que a palavra diz. Paulo, ele disse aqui em Romanos, capítulo 12, e todos esses versículos que eu estou citando, que eu estou falando, eu tenho certeza como você já ouviu tantas vezes, mas Paulo disse que não é pecado pregar de novo o que já foi pregado, amém? É segurança para as nossas vidas. Romanos capítulo 12, ele começa a dizer como nós podemos reinar em vida. Em primeiro lugar, alinhando a nossa mente com aquilo que a palavra diz. Ele diz, rogo-vos, pois, irmãos. Quantos irmãos nós temos aqui? Então Paulo está falando com você. Ele disse, rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. Olha o que é que Paulo está dizendo. Paulo disse, olha, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, que vocês não se conformem com o mundo. O mundo está dizendo, é crise, é na Europa, é nos Estados Unidos, é no Brasil, o dólar aumenta, isso acontece, mas eu e você não estamos em crise, eu e você estamos em Cristo, eu e você estamos na palavra, eu e você não vamos nos alinhar com o que o mundo pensa, eu e você vamos nos alinhar com aquilo que a Bíblia diz. E se a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos sustentar, irmãos, Deus é poderoso para nos sustentar. Se a Bíblia diz que Deus é poderoso para nos guardar, Deus é poderoso para nos guardar. Se a Bíblia levou o filho de Abraão, se a Bíblia levou Isaac naquele lugar, e aquele lugar onde não produzia nada, ele semeou e ele produziu, Deus é poderoso para produzir no lugar onde você está.
Agora é importante que você alinhe sua mente, alinhe aquilo que você pensa, cada dia com a palavra. A palavra transformai-vos aqui, não vos conformeis, mas transformai-vos, essa palavra é metamorfose. É uma transformação constante. Todos os dias você tem que ir lá e você tem que colocar a palavra. Todos os dias você precisa substituir pensamento errado por pensamento certo. Amém? O diabo diz para você, hoje não tem jeito, hoje não dá certo. Hoje o dólar deu 4 e tanto. Olha, hoje realmente vai entrar aquele cheque e parece que não tem dinheiro na conta. E o diabo começa a sugerir coisas e você tem que deletar o pensamento errado com o pensamento certo. Dizendo, Satanás, eu vou te dizer uma coisa, você perdeu a viagem. Você chegou tarde. Porque eu já sei que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades em Cristo Jesus. Eu já sei que o meu Deus é poderoso. Eu já sei que o meu Deus foi quem me colocou aqui. Eu já sei que o meu Deus foi quem mandou eu abrir esse negócio. Eu já sei que o meu Deus foi quem disse que me abençoou. Ele não vai me abençoar. Ele já me abençoou. E aí você começa a alinhar, a substituir o pensamento errado pelo pensamento certo. Agora eu gosto de algo que diz aqui em Josué capítulo 14. Josué capítulo 14 fala de quando Josué já tinha tomado as terras, já tinha entrado na terra de Canaã. E quando Josué estava na terra de Canaã, se você lembra bem, lá em Números capítulo 13 e 14, diz que Deus enviou 12 espias para espiar a terra de Jericó, a terra de Canaã. Você lembra? Deus enviou os espias. E aqueles espias, eles foram para olhar a terra. Aí a Bíblia dá um detalhe lá, Deus disse, manda líderes, manda príncipes, manda homens que têm a capacidade de influenciar outros homens. Porque, amados, eu vou te dizer uma coisa, a influência negativa, às vezes, ela é mais contagiante do que a influência positiva. Você está na fila do banco, aí está todo mundo lá esperando, tranquilinho. Aí um diz, mas rapaz, que o negócio é esse, 40 minutos, rapaz, ninguém atende aqui, aí pega fogo, aí é verdade, aí começa a bagunça. Não é assim, só precisa de um. Está tendo uma manifestação na rua, está todo mundo lá tranquilo, a polícia lá, só para dar, né, a tranquilidade. Aí um pega uma pedra. Aí só basta um jogar, aí os outros, aí pronto, aí começa a bagunça. A influência negativa, mas nem sempre é assim com a influência positiva. Às vezes um começa a fazer e fica todo mundo ali. Né? Eu me lembro um dia, eu vinha e um senhorzinho na rua, né, com o carro não pegava, aí o senhorzinho parou o carro, ligou os alertas, e a moçada, pá, 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 buzinando, aí eu parei meu carro atrás do dele, aí eu liguei meus alertas, aí eu disse, o que aconteceu? Ele disse, não pegou, eu disse, vamos empurrar para a calçada, aí a gente tentando empurrar, era um lugar, um pouco de ladeira, não dava, né, eu com esse porte físico que você está vendo, o senhorzinho também não era lá essas coisas, e nós dois, e a gente sem conseguir, aí de repente um outro já correu lá, disse, espera aí que eu vou ajudar também, mas não é instantâneo. Você está comigo? Não é instantâneo. Agora, às vezes, o negativo é instantâneo. Um entra, os outros vão tudo atrás. Pega! Eita! Vamos embora. Mas eu te digo, quando você dá o primeiro passo, algo vai acontecer. Então você precisa mudar. Aí Josué e Caleb foram enviados junto com aqueles 12. 10, a Bíblia diz que quando eles voltaram, 10 trouxeram um relatório ruim. Eles não tinham alinhado o seu pensamento com aquilo que Deus fala, e eles começaram a falar o que ele estava vendo, o que ele estava sentindo. Sabe, amados, às vezes eu converso com alguns crentes 10 minutos e eu fico com vontade de morrer. Eu digo, Senhor, eu sei que você não mata, mas se quiser começar, me leva agora. Não é? Eu sei de meu irmão, graça e paz. A pessoa diz, ô pastor, amém. Como é que está? Diz, eita pastor.
Ainda bem que o senhor perguntou, porque tá pesado. Desculpa. Disse, meu irmão, pastor, vou lhe contar minha história e o senhor vai chorar e me dar uma oferta depois. Aí eu fico pensando sobre isso. Quando, na verdade, não que você não possa, algumas vezes, compartilhar algumas dificuldades que você está tendo, queridos, mas você sempre tem que ser como aquela mulher que o profeta chegou e disse, vai bem, ela disse, muito bem. Tua família, ela disse, melhor do que isso não pode ficar. E ela sabia que tinha um problema, mas ela sabia que tinha um Deus que tudo pode. Amém? Então nós precisamos entender isso. Aí Josué e Caleb foram, aí os 10 trouxeram um relatório ruim, aí Josué e Caleb trouxeram um relatório diferente. Aí Josué se tornou o líder do povo e Caleb ali servindo com ele. Aí aqui em Josué capítulo 14, Caleb quer dar uma força. Às vezes a gente quer dar uma força para Deus. A gente, não, Deus, segura aí, porque eu sei que você entende, mas deixa com o papai aqui, que eu também, entendeu? Eu sou administrador, rapaz, eu tenho um MBA no negócio, rapaz, entendeu? Eu tenho 2 graduações, rapaz, Harvard e Columbus, deixa comigo. Eu sei fazer conta, Senhor, fica tranquilo, deixa aqui que eu resolvo. Aí a Bíblia diz que Josué quis dar uma ajeitada. Aí Josué chamou Caleb e disse, Caleb, olha, você já está velhinho, não é? Já tem 85 anos, o negócio já não está tão como era antes. Então, assim, aquele lugar que nós fomos lá espiar que o Senhor deu para você, tem gente lá. E a moçada que tem lá, eu vou te dizer, é pé na cova. Se você for, a gente se arrebenta. Ainda não dá para ir, não. Mas eu vou te fazer uma proposta. Eu vou te dar as campinas aqui, eu vou te dar um lugar bom aqui para você ficar. Mas, amados, quando você está com a sua mente alinhada com aquilo que a palavra diz, você não vai receber nada menos do que aquilo que Deus prometeu para você. Você não vai aceitar nada menos do que aquilo que Deus disse que era seu. Aí diz assim no versículo 6, chegando os filhos de Judá a Josué em Gilgal, e Caleb, filho de Jefoné, o quereneu, lhe disse, tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Gades Barneia, a respeito de mim e de ti. Tinha eu 40 anos, quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Gades Barneia para espiar a terra, e eu lhe relatei conforme o quê? Conforme o quê? Conforme eu sentia no coração. Ele disse, eu não falei o que eu vi, eu falei o que eu criei. Ah, pastor, mas eu não posso mentir, não é? Eu tenho que falar a verdade. Mas, querido, deixa eu te dizer, qual é a verdade maior, a sua ou a de Deus? A Bíblia diz, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro. Às vezes o diabo vai nos contar uma mentira. Às vezes nós precisamos entender que nós precisamos olhar para dentro. Amém? Eu fui fazer um check-up, eu estou fazendo 40. Aí fui fazer um check-up. E o médico lá com os exames, se tem algum médico aqui, não me leve a mal, mas às vezes os médicos eles fazem uma pressão, né? E o médico lá com os exames falou, senhor Rosilon, vai chegar a 40, né? É, certo. É. Senhor Rosilon, me diga uma coisa, tem alguma situação de câncer na família? Eu disse, câncer, é câncer mesmo que mata, né? Ele disse, é câncer. Eu disse, minha mãe morreu de câncer. Ele disse, Eu disse, meu avô também teve câncer. Ele disse, Aí ele disse, pois é, senhor Rosilon, o senhor uma vez por ano tem que fazer endoscopia, entendeu? Porque graças a Deus está tudo bem aqui, mas o senhor tem que se cuidar.
Eu disse, ainda bem o senhor não perguntou se tinha caso de infarto na família. Porque eu vou dizer um negócio ao senhor, doutor. Eu já me vi no caixão e a famíliação toda ao lado, velando. Eu falei, rapaz, graças a Deus que não tem nenhum que morreu de infarto, né? Aí ele disse, mas tem que ter cuidado. E eu fiquei pensando sobre aquilo. Na hora que ele disse, tem o caso, que ele olhou para a folha e fez assim para mim, olhou. Eu disse, meu pai do céu. Né? Já comecei a sentir umas dores. Talvez eu seja o único exagerado aqui. Mas rapaz, bem que eu... Né, quando ele falou, digo, bem que eu estou sentindo assim umas dores no peito, né? Meu Deus do céu, meu pai do céu, já comecei a... Aí parecia que o diabo sentou no meu ombro e disse, te arrebentasse, viu? A notícia não vai ser boa não, se prepara aí. E às vezes, irmãos, é numa porta dessa que o diabo acha a brecha para entrar. Amém? Mas nós precisamos ficar firmes. Meu filho nasceu e a médica disse, pai... Ele tem um sopro no coração. Eu digo, doutor, eu não sei quem soprou, mas vai ter que dessoprar, viu? Porque o coração do meu filho não é balão para ninguém estar bexiga, para ninguém estar soprando, entendeu? Aí ela disse, eu sei, o senhor é crente, né? Eu digo, graças a Deus. Ela disse, mas aqui é sopro no coração. Eu digo, mas vai dessoprar, a senhora pode ficar tranquila. A senhora estudou, eu agradeço. Glória a Deus pelos os anos que a senhora foi para a universidade e que a senhora estudou. Está vendo aí que tem sopro, mas pode ficar tranquila que eu tenho um especialista, e a senhora me desculpe, mas ele é muito melhor do que a senhora. E ela disse, é mesmo? Eu digo, o nome dele é Jesus Cristo de Nazaré, e ele disse que meu filho é saudável. E aí nós passamos um tempo e eu falei com minha esposa, nós oramos e falamos, não vamos privar ele de nada. E aí passou um tempo, nós fomos fazer outro exame. E a médica disse, rapaz, eu não entendo, porque no exame primeiro tinha sopro, agora não tem mais sopro. Vamos repetir o exame. Eu digo, arrocha o nó aí, vamos repetir o exame. Vamos fazer exame de novo, rapaz. A gente tem plano de saúde, é para arrebentar mesmo. Tá aqui exame aí, eu quero ver mesmo os exames. Então você precisa. Aí Josué disse, eu lhe trouxe. Caleb disse, eu lhe trouxe conforme eu sentia no meu coração. Versículo 8. Mas meus irmãos que subiram comigo desesperaram o povo. Eu, porém, perseverei em seguir a quem? Ao Senhor. Então Moisés naquele dia me jurou dizendo, certamente a terra que tu puseste o teu pé será tua e dos teus filhos em herança perpétua. Pois perseverastes em me seguir, eu, o Senhor teu Deus. Versículo 10. Eis que agora o Senhor me conservou em vida, como prometeu. 45 anos já passaram, desde que o Senhor falou essa palavra a Moisés, andando ainda em Israel no deserto. Eu já tenho agora 85 anos. Mas estou tão forte como naquele dia em que Moisés me enviou. Qual era a minha força naquele dia, ainda é hoje, para o combate, tanto para entrar como para voltar dele. Aí no versículo 2 ele diz, agora pois, dai-me aquele monte que o Senhor me falou naqueles dias, pois naquele dia tu ouviste que ali estavam os amalequis, as grandes e fortes cidades, o Senhor porventura não será comigo para os despojar como prometeu? E Josué abençoou e deu a Caleb, filho de Jefoné, Hebrom por herança. Então, para você andar nesse reinar em vida, nessa vida que você vai estar reinando, para você reinar em vida, você tem que todos os dias alinhar seu pensamento com aquilo que a palavra diz. Se a palavra diz, eu creio. Se a palavra diz, é verdade. Se a palavra diz, eu vou ficar com aquilo que Deus está dizendo na sua palavra. Segunda coisa, você precisa a cada dia alinhar aquilo que você fala com aquilo que a palavra diz, que tem que ser aquilo que você crê.
Porque se aquilo que você está dizendo é aquilo que a palavra diz, mas você mesmo não crê naquilo, não vai funcionar. Papagaio também repete, a gente diz, diga, o Senhor é meu pastor. Aí o papagaio diz, o Senhor é meu pastor. Você ensina ele, né? Mas ele não crê naquilo. Ele não tem confiança naquilo. Falar tem que estar alinhado com aquilo que você crê. Então você vai alinhando o seu pensamento com a palavra, porque na hora que sair da sua boca, não vai ser algo vazio ou sem sentido. Na hora que você disser, o Senhor é o meu pastor, aquilo faz parte de você. Amém? Aquilo está grudado em você. Meu nome é Rosilon. Não é o nome melhor, mas foi o que me deram. Outro dia eu estava em São Paulo e a moça disse, seu Rosilon, o senhor não vai poder embarcar. Falei, por quê, minha filha? Ela disse, porque o seu nome aqui no seu documento é com Z e eles escreveram aqui na passagem com S. Eu disse, querida, você conhece outro Rosilon? Ela disse, não. Eu digo, pesquisa aí no Google, só vai sair eu. Então só tem, se fosse José ou Antônio, tá certo, mas Rosilon é só eu mesmo, olha aí. Estava pregando numa igreja em São Paulo e um amigo de infância veio me ver, Rosilon, cara, que saudade, mais de 20 anos, 15 anos que eu não te via, que coisa boa. Eu disse, como você sabe que era eu? Eu disse, rapaz, com um nome desse? Falou Rosilon Lourenço, ele falou... E Rosilon Lourenço, quem escuta o nome Rosilon Lourenço pensa que eu tenho 1,85 m, né? 106 quilos. Aí quando me encontra, né? Eu era pastor na igreja em Recife e o pessoal dizia, o pastor da igreja é o pastor Rosilon. Aí o pessoal chegava perguntando para mim, se eu queria falar com o pastor da igreja. Eu dizia, não, o pastor sou eu. Aí a pessoa fazia... Ah, é... É você? Eu digo, o pastor sou eu. Né? Às vezes tinha falado comigo no telefone, não, porque eu falei com o pastor Rosilon no telefone, eu digo eu. Desculpa, eu. Aí, esse nome está comigo. Eu recebi desde criança, aí se eu estiver andando na rua e alguém, João, e lá vem, eu digo, endoidou? Oi, João, eu digo, não sou João não, você é João. Não, nem por um minuto eu vou dizendo, meu Deus, será que eu fui João a vida inteira, ninguém... Meu pai fui reconhecido, ó, me enganaram, todo mundo dizendo que eu era Rosilon e eu sou João, olha que tragédia. Ai, meu Deus, e a pessoa diz, não, você é João, você tem jeito de João, cara de João, tamanho de João, você é João, tenho certeza, você é João. Mas eu não. Eu ou você, o sujeito confundir você com alguém que você vai dizer, não, eu não sou João. Não sou. Eu não sou. Rapaz, eu não sou. Se insistir muito, você vai pegar seu documento, tirar sua identidade e provar quem você é. Quando você crê, quando você alinha seu pensamento com a palavra e você crê naquilo que a palavra diz, você vai falar a palavra e você vai colocar sobre aquilo que você está falando a autenticação que aquilo é verdade. É como se você dissesse ao diabo, Satanás, vou esfregar na tua cara para tu saber que o que eu estou dizendo é a verdade mesmo. Eu vou provar para você o que eu estou dizendo, de quem eu sou. É isso que a Bíblia está dizendo. Então você vai pensar e você vai falar. Agora, o texto base lá de Marcos capítulo 11, fala sobre aquela mulher do fluxo de sangue. Aquilo é maravilhoso. Aliás, fala sobre a figueira, Marcos capítulo 11. Mulher do fluxo de sangue é Marcos capítulo 5. Fala sobre a figueira. Jesus falando com a figueira, Jesus dizendo à figueira algumas coisas. E aí a Bíblia diz assim, no versículo 22, ao que lhe disse Jesus, tende fé em Deus. E aqui é algo interessante, porque há uma grande confusão sobre isso. Porque quando nós ensinamos, olha, você pode ter a fé de Deus, você pode crer naquilo que a palavra diz, que a palavra não é sua, é de Deus, a palavra é dele.
Quando você fala, você está falando o que a palavra diz, você está dizendo o que Deus disse. Amém? É como um oficial de justiça que vai lá com um papelzinho e diz: oi, tudo bem? O juiz fulano de tal mandou dizer que o senhor fosse lá. O cara disse: eu não vou. Disse: então tá bom. O senhor não vai não, né? Disse: tá joia. Você vai dar uma canetada no senhor, moçada vai vir aí, entendeu? Eu estou fazendo o convite. Mas aqui é um convite para averiguação. O próximo vai ser borrachada para averiguação. Entendeu? A polícia vai vir com um mandado e vai prender o senhor. O senhor não vai, não? Deixa comigo que eu vou dizer lá. Eu vou chegar lá e eu vou dizer: excelência, o sujeito lá disse que não vem, não. Ao juiz, mandado de prisão, decretado agora, manda buscar. É a mesma coisa quando você fala o que Deus diz. Aí ele disse: tende fé em Deus. E aqui é interessante porque eu estava num seminário de ciências bíblicas e eu perguntei para aquelas pessoas, eles haviam traduzido a NVI, e eu disse: olha, esse versículo de Marcos capítulo 11, versículo 22, pode ser traduzido como tende a fé de Deus. Ele disse: eu sei de onde você é. Eu digo: eu também sei de onde vocês são. Por isso que eu estou perguntando. Ele disse: eu vou te responder com outra pergunta. Eu digo: manda lá. Ele disse: uma gota do oceano, e o oceano tem as mesmas propriedades? Falei: claro. Ele disse: mas tem o mesmo poder? Eu disse: não. Ele disse: é isso que está dizendo aqui. Você tem o mesmo tipo de fé, não no mesmo tamanho e proporção que Deus tem. Porque senão a gente poderia criar outro mundo. Literalmente, você entende, uma outra terra, não é? Senão a gente poderia falar, como a gente estava brincando, de coisas que às vezes pessoas falam sem entender o que a palavra diz. Mas ele colocou em nós uma parte daquilo que ele é. Aí você diz: mas pastor, mas quer dizer então que eu não tenho na mesma proporção. Mas o que você tem é mais do que suficiente. Porque ele disse: se tiver do tamanho de um grão de mostarda. Por que um grão de mostarda? Porque a fé que você recebeu, a medida de fé que você recebeu vai crescer. Com a prática, com a confissão, com o entendimento. Aí ele disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a esse monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Agora, às vezes, quando nós lemos isso, nós queremos colocar toda a responsabilidade sobre Deus. Mas ele está dizendo aqui: porque eu vos afirmo que se alguém disser, é você quem diz, e você precisa crer naquilo que você está dizendo. Amém? Deus, ele sabe que o que ele está dizendo é verdade. Agora, você precisa saber também e dizer: se Deus disse, segura a onda aí. Porque Deus disse. E se Deus disse, eu não vou em momento algum duvidar. Amém? Se você for duvidar, duvide da sua dúvida. Mas nunca de Deus, porque Deus nunca mentiu. Deus nunca voltou atrás. Então você precisa falar em linha. Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5. Conta a história daquela mulher do fluxo de sangue. E diz que, a partir do versículo 25, aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, ela padecera havia 12 anos sofrendo de uma hemorragia, e há muito padecera na mão de muitos médicos, tendo despedido tudo quanto possuía, sem contudo nada lhe aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por meio da multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia... Agora, nós estamos nos aproximando das Olimpíadas. E é tão interessante você falar com um atleta, porque você não vai chegar para um atleta e dizer: e aí, você vai para a Olimpíada? Vou. Vai ganhar? Estou pensando, não, é terceiro lugar. Eu estou pensando em pegar o terceiro lugar. Eu vou lá só para cumprir tabela. Terceiro lugar já está bom demais. Né? O importante não é ganhar, é participar. Sabe, isso é uma frase que atleta não vai dizer.
Você diz, e aí? Ele vai, não, eu vou lá, eu vou ganhar, vou pegar o primeiro lugar. Não, eu estou treinando firme. E olha, eu estou confiante. Olha, eu estou treinando 8 horas por dia e eu vou lá para ganhar. O treinador não diz assim ao atleta, não, treina muito, treina bastante, porque o povo que está lá é melhor do que você mesmo, né? Você tem uma qualidade muito inferior. Mas quem sabe, né? Tudo pode acontecer, rapaz. Não. O treinador, ele diz, nós vamos ganhar. Você vai ganhar. Fica firme. Pega firme aí. O cara treinando. Vai. Olha, você pode. O treinador, a função dele é mostrar àquela pessoa que ele pode ir além dos limites dele. Aí ele quebra o próprio recorde dele. Ele já tinha ido ao máximo, o recorde. Aí o treinador disse, você pode ser melhor. Você pode ser melhor. Aí ele vai. Sabe, amados, quando nós vamos falar o que a palavra diz, nós precisamos crer que aquilo é a verdade. Falar por falar não vai trazer resultados. E muita gente está decepcionada por causa disso. Porque fica só falando como arara, como papagaio. Ah, Deus proverá. Meu irmão, fica alegre, porque Deus já te deu. Diz, pastor, eu estou alegre demais, por dentro eu estou. Olha, pastor, eu nunca tinha sentido uma alegria dessa. Olha, eu estou aqui sem suportar de tanta alegria. Você acreditaria nisso? Agora, quer saber o que é alegria? Chega para o teu filho de 5 anos, diz assim, filho, papai vai comprar um videogame para você ver se ele faz. Rapaz, quando você soltar a informação, o menino vai se ligar em 220. Aí vai correr e vai, mãe, meu pai vai me dar um videogame. Aí todo mundo que chegar ele vai dizer, eu tenho um videogame. Não é pai? Eu já briguei por causa de bicicleta que eu nem tinha ganhado ainda. Meu pai disse, vou te dar uma bicicleta, eu fiquei todo feliz. Aí falei para meus amigos, eu digo, meu pai vai me dar uma bicicleta, viu? Agora essa mundiça que matou Jesus não vai andar não. Aí o meu amigo disse, como é? Não vou andar? Eu digo, você nem pensava. Ele disse, você vai conseguir subir com a bicicleta lá em cima? Não, eu digo, vai ter que deixar aqui embaixo, aí eu vou pegar e vou andar. Aí nós nos travamos na tapa. Estão brigando por quê? Eu digo, ele vai andar na minha bicicleta, rapaz. Diz que vai pegar escondida aqui. Falou, Rosilon, você está brigando por uma coisa que você nem tem ainda. Eu falei, mas é minha, não é dele. E quem é a bicicleta? Quem vai ganhar a bicicleta? É ele, não é eu. Então ele não vai poder andar. Aí você fica vendo isso, possessão. Você fica possuído por aquilo. Aquela mulher, ela dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes. Se eu apenas lhe tocar as vestes. Ela estava crendo naquilo. Eu não preciso de mais nada. Eu vou entrar na surdina e vou só tocar na veste dele. Vou receber o milagre e vou sair fora. Ninguém vai nem perceber que eu estive lá. Sabe, quando você pensa certo, alinha seu pensamento com a palavra, você vai falar certo e você vai crer naquilo que você está dizendo. Aquilo vai possuir você. Você vai dizer obrigado, meu Deus supre! E aí todo mundo diz, cadê? Você diz, fica tranquilo. Palavra, estou crendo, vai dar certo, vai dar certo. Aí a Bíblia diz que quando ela tocou, lhe estancou a hemorragia. Então, para você reinar em vida, você precisa pensar em linha,
Amém? E aí você precisa falar em linha. Agora, para encerrar a mensagem, se você decidir andar nesse estilo de vida, que você vai reinar em vida, se prepare para as pedradas. Se você decidir andar nesse estilo de vida, vai ter um monte de gente que vai começar a criticar você, a falar mal de você, a dizer que agora você é fanático, a dizer, não, esse bicho é meio abestalhado. Depois que começou com esse negócio de rema, não sei o quê, aí, Deus, parece que, rapaz, é realidade, aqui é realidade, rapaz. Aí você diz, rapaz, eu estou noutra realidade. O problema é que nós temos realidades diferentes. A minha realidade não é a tua realidade. A tua realidade pode ser de fracasso, a tua realidade pode ser de miséria, a tua realidade pode ser de falta, mas a minha realidade é de abundância, é de poder, é de glória, é de graça. E alguém vai dizer, cadê? Você diz, quem viver, verá. Amém? Eu não sei de você, mas eu sou ranhento. Eu sou crente ranhento mesmo. Eu digo, segura a onda aí, rapaz. Então você vai começar a ser possuído por aquela verdade. Possuído por aquela realidade. Agora pessoas vão ficar chateadas com você. Pessoas vão ficar bravos com você. A Bíblia diz que Davi chegou, lá em 1 Samuel capítulo 16, aí Davi chegou e disse, olha, o que está acontecendo aí? Disse, não, é porque um gigante está vindo todo dia, e ele está esculhambando o povo, falando mal, dizendo, cadê o Deus de vocês? Manda um homem aí para brigar comigo, rapaz. E eu sei que aqui em Mato Grosso é como no Nordeste, acaba de dizer isso, a moçada diz, meu Deus do céu, como é? Aí, cadê os machos? Manda um. Aí Davi disse, como é o negócio, velho? Disse, esse incircunciso teve a coragem de dizer. Aí Davi ouviu. Aí Davi disse a Saúl, disse, eu vou lá. Saúl disse, como é? Davi disse, eu vou e fica vendo a bagaceira. Olha a bagaça que vai ser confusão, fica olhando. Aí Saúl disse, não, você não pode ir não, esse cara é maior. Começou a mostrar as qualidades do outro. Né? Aí aqui se encaixa aquilo, rapaz, tu é meu amigo ou amigo da onça, né? No caso, tu é meu amigo ou de Golias? Rapaz, não, porque ele é grande, ele é isso. Se você ler lá, agora sabe qual é a diferença de Saúl e de Davi? Do exército de Israel e de Davi? É que todo o exército e Saúl estava olhando para Golias. Mas Davi estava olhando para o Deus que é maior do que Golias. O segredo é em quem você vai botar os olhos. Aonde você vai botar os olhos. Aí pessoas vão ficar chateadas. Pessoas vão dizer, rapaz, não é assim. Rapaz, não é desse jeito. Rapaz, porque as pessoas, elas gostam de se autofragelar. Não é? E infelizmente o Brasil, nós fomos influenciados por esse espírito. Você vê o menino pedindo esmola, o menino está lá brincando com o outro. Aí chega o carro, aí ele ó, aí o carro no sinal, ele. No vidro, aí você olha assim, você diz, meu Deus, esse coitado vai morrer ainda hoje. Aí diz, moço, o senhor pode me dar uma ajuda? Eu estou com minha família passando fome. Aí você olha assim, você diz, não tenho, ou não vou dar. Aí o menino, tá bom, vai embora. Aí você vê que ele faz um papel. Aí muita gente aprendeu isso, né? Até crente. E você tem que ver uma vida de alegria. Você encontra às vezes uns irmãos tristinhos, parece que foram tudo batizado no vinagre. Pode ser homem, irmão. Sou. Você diz, rapaz, que alegria, né?
Aí você olha assim, você diz, rapaz, que coisa. Aquilo quer contaminar você. Mas você não pode deixar isso acontecer. Amém? Você tem que entender aquilo que a Bíblia diz.